Até pouco tempo atrás, é bem provável que você nunca tenha ouvido a palavra glúten. Mas recentemente o assunto está bombando e o glúten virou o último vilão nutricional, cada vez mais excluído das dietas das pessoas, já que supostamente ele faz mal à saúde. Mas afinal, o que é glúten? Glúten é uma proteína formada pela junção de outros dois compostos, a glutenina e a gliadina. Ele ocorre naturalmente no trigo, na cevada e no centeio, coisas que nós comemos há muito, muito tempo. É o glúten que dá elasticidade à massa de pão e pizza, além de prender moléculas de gás carbônico do fermento, deixando a massa macia. Qual é o problema com o glúten? Aproximadamente 1% da população tem um distúrbio autoimune chamado doença celíaca. Nessas pessoas, a ingestão de glúten causa danos à parede do intestino delgado, impedindo a absorção dos nutrientes. Os sintomas são horrorosos: inchaço, dores abdominais, fadiga, diarreia, anemia e até dor nas articulações. Se você for celíaco, glúten é praticamente um veneno. Até mínimas quantidades podem fazer um estrago e te deixar passando muito mal. Evitando o glúten pelo resto da vida, as coisas se normalizam e fica tudo bem. O diagnóstico da doença celíaca é bem definitivo. Hoje em dia temos testes em laboratório que confirmam se você tem ou não a doença. Além da doença celíaca, existe uma outra condição meio controversa chamada sensibilidade não celíaca ao glúten. Nesse caso, o teste em laboratório dá negativo, mas o paciente sente os mesmos sintomas ao ingerir glúten. Como não existe uma forma comprovada de diagnosticar a sensibilidade ao glúten, é difícil achar números sobre o quão comum ela é. Há estudos que estimam que a parcela da população afetada é 6%, outros 11% e aí por diante. O problema é que nada garante que a causa é de fato o glúten. Em um estudo de 2013, pesquisadores examinaram 37 pacientes com essa suposta sensibilidade ao glúten. O que eles descobriram foi que o glúten pode não ter nada a ver com sintomas. Quando eles cortaram da dieta dos pacientes uma classe de compostos chamados FODMAP, cujo significado é muito longo para esse vídeo, eles pararam de ter problemas intestinais, mesmo a continuar ingerindo glúten. Olha a situação: o glúten, presente nos principais alimentos que sustentaram humanos por milhares de anos, de repente passou a ser visto como um terrível malefício. Como isso pode acontecer? Não sabemos ainda as razões, mas a doença celíaca tem se tornado cada vez mais frequente. A comunidade científica não tem uma resposta definitiva ainda. Porém, tem algumas hipóteses. A dieta típica das pessoas hoje em dia pode ser um fator, e alguns estudos sugerem que a nossa flora intestinal tem sofrido alterações com o tempo. Mas nada ainda explica por que algumas pessoas não celíacas se sentem melhor ao cortar alimentos que contêm glúten. Lembrando que pode até ser que o glúten não seja responsável pelos sintomas. Enfim, ainda temos muito o que aprender. Mas uma coisa é certa: para muitas pessoas, cortar glúten se tornou uma questão cultural. Às vezes, é algo descoberto ao tentarmos mudar nossos hábitos em busca de uma vida mais saudável. O primeiro passo é sempre cortar açúcar, depois gordura e mais cedo ou mais tarde esbarramos com a bola da vez, o glúten. Vários livros que ficaram muito famosos também deram um empurrãozinho. O mercado de comida sem glúten explodiu e hoje há opções desde roteiro de férias a buffets de casamento, todos sem glúten. Se você é celíaco, não há dúvidas que eliminar o glúten é obrigatório para uma vida com a mínima qualidade. Para os demais, reduzir alimentos tradicionais que contêm glúten também tem vantagens. Normalmente, esses alimentos incluem carboidratos refinados, cerveja e outras coisas muito calóricas. Quando essa redução é feita de forma equilibrada, as pessoas tendem a perder peso. Mas é preciso tomar cuidado e ser razoável. Para compensar a retirada de glúten, às vezes os fabricantes tendem a incluir açúcar nos alimentos. Além disso, alimentos com farinha de trigo integral, por exemplo, têm glúten, mas são uma das principais fontes de fibra. E o famoso pão nosso de cada dia tem outros nutrientes que você vai ter que compensar de alguma outra forma. Como tudo na vida, a resposta correta é o equilíbrio. Se você fizer o teste e for diagnosticado como celíaco, corte o glúten imediatamente. Nos casos de sensibilidade, não há um teste definitivo, então o melhor é eliminar temporariamente o glúten da sua dieta e ver como você vai se sentir. Depois de um tempo, inclua lentamente o glúten para ver se os sintomas voltam a se manifestar. Porque vamos lá, na prática, não interessa para a maioria de nós a comprovação científica de se o glúten faz mal mesmo ou se tudo isso é uma mera jogada de marketing. O que importa é que cada um se sinta bem, com ou sem glúten, e sempre procure orientações com seu médico. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para ficar ligado quando outros forem postados.